A gente segue falando sobre o reestabelecimento do decreto do IOF com o head de renda fixa da Suno Research, Guilherme Almeida. Seja bem-vindo à nossa programação, é um prazer tê-lo por aqui, Guilherme. O prazer é todo meu, sempre uma satisfação. Meu caro, efeitos gerais dessa volta do IOF. Houve uma decisão favorável do Supremo Tribunal Federal, mas a retirada das operações de risco sacado foi considerado um trecho inconstitucional. De forma geral, como é que você vê o impacto em mercado com a volta da cobrança desse IOF, principalmente com o efeito retroativo desta cobrança? Bom, o impacto em termos gerais, ele é negativo, né? Eu acho que eu mantenho a visão do que eu tinha Uhum. antes, no início do decreto lançado lá em maio e junho. O mercado ele recebe esse baque justamente porque nós estamos em um momento de instabilidade, seja proveniente de fatores externos, seja proveniente de fatores internos, e a adição desse ingrediente, principalmente quanto a esse aspecto de retroatividade, gera uma insegurança muito grande, né, perante ali os agentes em relação à sistemática tributária aqui no Brasil. Eu acho que também algo que é importante a ser destacado é essa instabilidade na relação entre executivo e legislativo, né? Isso transmite uma incerteza muito grande, transmite que o nosso arcabouço institucional não está dos mais adequados, e isso pode gerar ali futuras instabilidades em diversas outras matérias. Então, eu acho que, em um contexto geral, isso tende a ser recebido de forma negativa pelo mercado, justamente pela incerteza que isso transparece. Eu trouxe uma média das taxas Selic nos últimos anos, pelo menos desde o ano 2000, sempre acima de 10%. A média, se eu não me engano, deu ali na casa dos 13% desde o ano de 2000. Claro, a gente começou com taxas bem altas lá no finalzinho dos anos 90. Então, temos aí uma média sempre acima de 10%. Dois dígitos é moda, é sempre característico aqui, é o que mais aparece no Brasil. Parte desta taxa Selic, parte deste custo de crédito no país, ele se deve justamente por conta destes episódios que se tornam até bastante recorrentes de insegurança jurídica, de indecisão entre a função de cada um dos poderes. Como é que você observa no custo da dívida aqui no país este chamado custo Brasil? Exatamente, eu acho que você destacou muito bem um dos componentes do porquê nós temos juros estruturalmente mais altos do que pares, né, de portes semelhantes, de nível de desenvolvimento semelhante, é justamente por conta dessa instabilidade, dessa incerteza, de fatores estruturais, né, que o Brasil protela, posterga em enfrentar. Então, nós temos muitos fatores que acabam gerando essa incerteza que entram no componente chamado aí custo Brasil. Há de se ressaltar também que nós estamos em um momento de juros bastante restritivos há muito tempo, né? Hoje nós temos aí uma Selic em 15%. O Copom já sinalizou que esse poderia ser um platô. Ele vai aguardar, vai observar os indicadores para avaliar se é um bom momento para reduzir a taxa básica de juros. Só que o grande ponto que eu chamo a atenção é: nós temos uma taxa de juros estruturalmente mais elevada, então o custo de captação para as empresas já está elevado. E, adicionalmente, nós temos essa nova medida que ontem foi decidido que é uma medida constitucional e que tende a encarecer ainda mais o crédito. Então, qual que é a nossa expectativa nesse cenário conjugado de juros já elevados e um tributo que tende a ser restritivo também? É que a atividade econômica ela se desacelere de forma mais intensa, né? Então, combinando esses fatores de incerteza elevada, de custo capital mais alto, o impacto na atividade econômica, não somente no mercado financeiro, tá? Na economia real, na atividade do varejista, do prestador de serviços, da indústria, tende a ser mais elevado justamente por conta desses fatores restritivos. Quando a gente fala de renda fixa, pode ser que este custo a mais de crédito ele interfira neste mercado aqui no país. A gente traz o exemplo do ano passado, foi um ano recorde de emissões, ou seja, o mercado está em busca desse tipo de ativos, seja de renda fixa privada, principalmente aí com títulos das companhias. Eu queria entender como é que o IOF entra nessa história para FDICs, para outros tipos de renda fixa. Eu queria entender justamente como é que afeta o mercado financeiro e o investidor na ponta, por favor. Afeta principalmente a saúde do emissor, né? Como você muito bem destacou, 2024 foi um ano de recorde para emissões, né, nas classes de renda fixa, justamente porque nós tivemos ali uma combinação de cenários que, a princípio, pode parecer um paradoxo, né? Você
convivia ali com taxas de juros mais elevados e ainda assim as empresas conseguiam captar muitos recursos junto ao mercado financeiro, né? E justamente porque a taxa de juros mais elevada tende a atrair uma demanda por títulos de renda fixa por parte do investidor, especialmente o investidor pessoa física. Aquela velha história, o investidor olha para um título, seja bancário, seja uma debênture, né, emitida por uma empresa, e avalia que a taxa nominal está elevada e tende a demandar cada vez mais desses títulos. As empresas, por outro lado, elas têm duas opções, né? As empresas principalmente de médio e grande porte. Ou elas captam recursos junto a uma instituição financeira via um empréstimo bancário, uma linha de financiamento, ou elas emitem um título de dívida junto ao mercado de capitais. E foi justamente essa saída que muitas empresas encontraram para tentar ter um custo de capital mais baixo, fazendo a emissão de títulos de dívida, principalmente aí das conhecidas debêntures e, em grande medida, também de debêntures incentivadas, que são focadas ali para projetos de infraestrutura. Esse cenário perdurou até mais ou menos maio, junho deste ano, com os dados mais recentes da Anbima. O mercado ele segue aquecido para a emissão de títulos, só que um grande ponto que a gente tem que parar para pensar é se, do ponto de vista do investidor, essa remuneração alta, essa taxa de juro alta pode ser atrativa em termos de rentabilidade. Do outro lado do balcão, tem uma empresa emitindo a esse custo de dívida mais alto. E quando o IOF entra nessa história, o custo da captação ele tende a pressionar ainda mais a saúde financeira dessas companhias. Então, o grande ponto aqui do impacto na renda fixa é que o investidor precisa estar diligente quanto a quem é o emissor daquele título que ele está adquirindo, justamente porque se eu tenho um aumento do custo de capital, isso tende a impactar o balanço, né? Tende a impactar os resultados da companhia, justamente por conta desse maior comprometimento com o pagamento de juros. Então, de certa forma, o impacto ele é negativo, tende a afetar a saúde financeira das companhias, dos emissores de títulos, e eu acho que cabe aqui uma diligência cada vez maior em relação ao emissor. Perfeito. Essa abertura para a mudança das alíquotas do IOF com o intuito arrecadatório, que foi aceita pelo Supremo Tribunal Federal, o governo usou a argumentação de que não houve desvio de finalidade, abre insegurança para talvez próximas mudanças no IOF, sempre que faltar um dinheirinho, aumenta o imposto, que é mais fácil de mudar? Com certeza, eu acho que é a mesma história da medida provisória 1303, que mais recentemente instituiu ali tributação para títulos que antes eram isentos, né? Muitas pessoas argumentavam que era somente uma alíquota de 5% em LCIs, LCAs, por exemplo, debêntures incentivadas, porém isso abre margem para uma majoração futura por parte do executivo, né? Você gera uma insegurança, gera uma incerteza de que essa medida sendo aprovada e sendo considerada constitucional pode abrir margem para novas alterações cujo impacto tende a ser mais elevado. Então, de fato, isso gera aí um outro canal de incertezas e, como a gente sabe, essas incertezas sempre se traduzem em expectativas de juros maiores, expectativas de uma inflação maior, expectativa de uma desaceleração da atividade econômica mais forte, né? E o componente expectativa por si só, ele é muito relevante para a formação de preços no nosso mercado, justamente porque muitos dos nossos contratos são indexados, são atrelados à expectativa que a gente tem para períodos futuros, e eu acho que isso pode trazer aí um sério problema e um desafio, né? Principalmente considerando aí o momento que a gente está passando, que ano que vem é um momento de eleições que traz mais incertezas ainda, e isso pode de fato travar, de certa forma, o mercado. Risco é palavrão no mercado agora, todo mundo corre para a renda fixa, você que já está bem próximo deste mercado. A gente falava que o Brasil é o país da renda fixa, isso cada vez traz mais argumentos em defesa dessa tese, por favor. Exatamente. Quando você tem um cenário como esse, né, de taxa de juros muito elevada e de diversos fatores que trazem essa incerteza e essa instabilidade, seja política, econômica, institucional, muitos investidores fogem de ativos de risco para ativos considerados ali mais seguros, entre aspas, né? Eu gosto de colocar entre aspas porque todo tipo de investimento ele carrega ali algum risco atrelado, né? E quando a gente olha para os dados até então, a renda fixa, de fato, tem sido o porto seguro para muitos investidores. É só a gente olhar para dados, por exemplo, de fluxo de investimentos de pessoa física na Bolsa de Valores, que tem sido cada vez menor. E também para as próprias emissões que eu comentei anteriormente, né? 2024 foi um ano recorde de emissão por parte das companhias e 95% de todo o capital
captado, né, junto ao mercado ali pelas instituições financeiras, pelas empresas via debêntures, foram provenientes de emissões de títulos de renda fixa, né? Então a renda fixa ela segue aquecida em um momento de incerteza, de instabilidade e de percepção de risco mais elevada por parte do investidor, mas esse é um momento que esse investidor também precisa ter ali uma preocupação, uma diligência cada vez maior, né? Dado que o produto de renda fixa ele não é isento de risco. Do outro lado da banca, como eu comentei, tem ali uma empresa que faz a emissão desse título e aquilo para ela é um custo de dívida, é um custo de capital que ela precisa honrar futuramente. Da mesma forma, quando a gente olha para o governo emitindo títulos do Tesouro Nacional, né, os títulos públicos, seja Tesouro Selic, Tesouro IPCA+, um tesouro pré-fixado, é o governo, né, o Tesouro Nacional, fazendo emissão de títulos para financiar a dívida do governo. Então, de certa forma, quando nós temos um agente emissor em um contexto de juros elevados e de incerteza muito elevada, o investidor passa a exigir prêmios cada vez maiores, remunerações cada vez maiores, e isso, na outra ponta, implica em um custo de capital dessa dívida cada vez maior. Então, é preciso uma diligência muito grande por parte do investidor para avaliar a saúde financeira e a capacidade dessas companhias ou desse ente governamental pagar esse principal e juros com o período contratado, né, de acordo com o contrato, lá no vencimento, com as condições acordadas. Então, o ambiente ele traz riscos adicionais do ponto de vista do investidor, ainda que a gente fale em renda fixa, esse risco existe. Dando uma olhada nos DIs, nos juros futuros negociados em Bolsa de Valores, no dia 22 de maio, que foi o dia que foi assinado este decreto, aquele dia bastante bagunçado, publicação de relatório bimestral de receitas e despesas, essa surpresa com o aumento do IOF, o DI estava de 5 anos, 2030, que é aquele médio prazo, uma porção que balança bastante da curva, mas que tem um pouco mais de liquidez, o mercado gosta de olhar para frente, sempre este DI de 5 anos. Estava ali naqueles 13,85. Hoje estamos exatamente nos 13,85, mas com uma disparada desde o começo de junho. A gente viu o DI sair de 13 e ganhar quase um ponto percentual em pouco menos aqui de um mês. Então a gente tirava em consideração o mês de julho completo, perdão, então a gente ganhou um ponto percentual nestes DIs de 5 anos. O que está fazendo mais preço para juro, na tua opinião, agora? É incerteza fiscal? É IOF, discussão entre poderes, ou é essa bagunça em relação ao comércio internacional, o tarifaço de Donald Trump, que voltou com toda a força nas últimas semanas? O que a gente vê, pelo menos, afetando curva, na tua opinião, nesses últimos dias? Eu acho que o principal componente que afeta a curva de curto prazo é o componente externo, né? Justamente se a gente olhar ali na quarta, quinta-feira passada, quando houve o anúncio por parte do Donald Trump em relação à tarifa de todos os produtos em 50%, nós vimos uma forte abertura da curva de juros, né? Justamente o mercado precificando de que essa imposição de tarifas poderia afetar o câmbio e o câmbio repassar essa deterioração do real para a inflação. Então, o que significa isso? Significa que o trabalho do Banco Central, via Comitê de Política Monetária, ele tende a ser cada vez mais difícil, né? Justamente porque o objetivo principal do Banco Central é controlar o nível de preços, é controlar a inflação. E se eu tenho um canal de câmbio impactando o nível de preços, consequentemente, eu tenho uma política monetária mais restritiva por um tempo mais prolongado do que o inicialmente previsto. Então, isso fez preços, principalmente ali no encerramento da semana passada, no início dessa semana, e o aspecto fiscal, para mim, ele ganha uma relevância maior nos vértices de médio e longo prazo, justamente porque é um fator estrutural, né? A gente tem aí um fator estrutural que é o questionamento quanto à sustentabilidade da dívida pública, e os fatores estruturais, geralmente, eles são transparecidos nos vértices médios e mais longos da curva de juros, né? Então, isso acaba entrando no ingrediente que eu comentei anteriormente, até sendo aqui bem repetitivo, em relação às incertezas, né? O mercado não tem certeza, ele tem dúvidas de que o governo vai conseguir, por exemplo, entregar as metas do arcabouço fiscal, que ele vai promover uma estabilidade e uma sustentabilidade da dívida pública para períodos à frente e, consequentemente, ele acaba precificando um custo de capital cada vez maior, que é refletido na curva de juros. Agradecido, Guilherme, sempre bem-vindo à nossa programação, meu caro. Lhe desejo uma ótima quinta-feira, um bom trabalho. Para você também, forte abraço. Agradecido.